Olha, eu sofri muito na minha vida. Eu tive muitas dificuldades, muitas. Problemas financeiros, de saúde. Até que um dia eu ouvi a verdadeira palavra de Deus, a pura palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que está escrito? Sem mistura, sem invenções humanas. Deus falando. E eu, sem conhecer nada ou muito pouco, cheguei à casa de Deus e uma das passagens que eu ouvi, que falou muito comigo, me ensinou muito, foi essa aqui, onde eu estou agora com a Bíblia aberta, em Marcos 11, no versículo 14 em diante, quando Jesus se depara com uma figueira que está cheia de folhas, e ele procura fruto, porque ele estava com fome, ele ia para Betânia. E quando ele chegou diante dessa árvore, dessa figueira, né, ele disse o seguinte: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Olha, muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, ouvindo Jesus falar, usando um servo, um instrumento dele ali, e nós recebemos a mensagem, ouvimos a mensagem, mas na verdade nós não guardamos no coração. Ela fica na mente. É uma fé mental. E a fé mental, ela é perigosa, porque quando você precisa realmente acreditar, quando você precisa crer, quando você precisa buscar de dentro, lá do fundo do teu coração, a certeza da vitória, ela não existe, porque na mente o vento leva. Mas quando você realmente guarda no teu coração, ela traz efeito. Quando os discípulos ouviram Jesus falar, nunca mais coma alguém fruto de ti, eu creio que eles não creram. Eu creio que eles não creram. Não creram. Por que que eles não creram, pastor? Porque quando você chega aqui no versículo 20, você vê esse comentário. E eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então, e por que o espanto? Se Jesus disse, Não entendi por quê. Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus disse que ninguém comeria mais fruto dela. E aí eu tiro um ensinamento muito importante. Porque Jesus honra a palavra do seu servo. Quando Jesus disse que a figueira estaria seca, que não daria mais fruto, ela começou a morrer. Apesar de todos ainda estarem vendo as folhas, né, ela ainda frondosa, bonita, lá nas raízes começou a secar. E é isso que você precisa acreditar. A Bíblia diz que a figueira tinha secado desde as raízes. Quando Jesus deu a ordem, começou o processo. Quando você abrir a sua boca, diante de uma situação difícil, buscar a palavra de Deus, porque o mundo espiritual só obedece à palavra de Deus. Não adianta você ficar dizendo está amarrado, está amarrado, está amarrado, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Não está amarrado, vai ficar melhor, um dia vai melhorar. Isso não, eu tenho certeza que um dia vai melhorar. Não, você tem que usar a palavra. A palavra de Jesus secou a figueira desde as raízes. E é isso que você tem que fazer. A Bíblia diz, lá em Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Está escrito. E a luz de Deus brilhará no seu caminho. Então, eu tenho uma palavra na minha mão, no meu coração,
Eu vou lá buscar o que Deus diz a respeito do meu problema, da minha dificuldade, e vou aplicar aquilo na minha vida. Então, enfermidade, eu paraliso você agora no nome de Jesus, porque está escrito, olha, que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Olha, está escrito que a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Está escrito que ele coloca diante de mim uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ah, mas eu tenho pouca força. Ele diz isso, sabendo que você tem pouca força, mas é que porque você não negou o meu nome. Está escrito, Apocalipse 3:8, 7:8. Então eu pego a palavra e aplico em cima do meu problema, da minha dificuldade. Foi isso que eu fiz na época. Porque eu dizia, vai melhorar, Deus é comigo, Deus vai fazer. Então, não. Eu tenho que pegar uma palavra da boca de Deus para aplicar. Aí o mundo espiritual reconhece. Entendeu? Então, determinando tu algum negócio, você te afirme. Eu vou ser firme. Eu vou ser determinado naquilo e não vou voltar atrás. A palavra de Deus nunca voltou vazia. A Bíblia diz que ela tem vida e é eficaz, então se eu lancei, se eu plantei, vai nascer, eu vou colher. E é assim que a palavra de Deus funciona. Lança teu pão sobre as águas, lá em Eclesiastes. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Loucura, né? Como é que eu vou achar um pedaço de pão numa água lá? Ele vai desmanchar tudo. Não, Deus está falando, lança teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai achá-lo. Pastor, vai demorar muito, Elson falou muitos dias, depende da tua fé. Tem gente que tem fé para receber o milagre na hora. Como eu já vi grandes milagres na minha vida. De gente chegar, nunca ter ouvido a palavra de Deus e Deus manifestar o poder dele na hora. Né? Nós temos passagens grandes na Bíblia Sagrada, onde a mulher com fluxo de sangue foi lá, se esticou todinha, tocou na orla do vestido de Jesus e ela foi sarada na hora. Agora também vemos Jesus mandar alguém ir lavar os olhos, né? Jesus fez lodo, passou nos olhos do cego e mandou que ele fosse até o tanque lá se lavar para que ele pudesse ver. Então, você pode receber de acordo com a sua fé. Você que vai decidir isso. A palavra de Deus está à nossa disposição. Algumas vezes nós temos que ter paciência, esperar um pouco. Né? A filha de Jairo estava morrendo, desespero. E aí vem alguém dar a má notícia para Jairo. Ela já morreu. Imagina a cena. E aí Jesus diz, olha, não temas, crê somente. Só isso, crê somente. Olha, se coloca no lugar do Jairo. Aí Jesus ainda foi caminhando. A Bíblia não relata, mas eu creio que vários milagres ali devem ter acontecido. Até que chega a mulher do fluxo de sangue, toca nas vestes de Jesus, é curada. E o homem esperando. Talvez você tenha que esperar um pouco. Talvez Jesus quisesse mostrar para Jairo que ele realmente podia fazer maravilhas. Porque a gente não sabe, será que Jairo estava pronto para receber o milagre? Talvez Jesus esteja trabalhando na tua vida, esteja te ensinando, mostrando que ele pode, que a mente dele é muito acima da nossa, que a gente não entende muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas ele tem o controle da situação. E isso que é bonito, é você demonstrar a sua fé, sabendo que ele tem controle sobre a sua vida, que nenhum mal vai chegar até você. Por quê? Porque ele disse. Porque está escrito. Entende isso? Jesus foi tentado no deserto e o tempo todo ele dizia, está escrito. Está escrito. Está escrito. Até que os demônios se afastaram dele, né? E Jesus saiu vitorioso. Não preciso falar. Você sabe quem é Jesus. Então, o ensinamento hoje é esse. Se Jesus disse, se você foi aqui na Bíblia Sagrada e viu que Jesus confirmou alguma coisa na sua vida, se ele está falando com você através desse vídeo, desse áudio, né, dessa mensagem, tome posse. Se Jesus disse, eu estou falando não da minha vida, eu estou falando do que está escrito. Acabei de ler para você o que Jesus fez.
E teve um resultado na minha vida. Eu me libertei. Eu paguei todas as minhas dívidas. Eu fiquei curado da síndrome do pânico que eu tinha em último grau, de pensamentos ruins. Eu não conseguia pensar em nada bom. Eu só pensava em coisas ruins. Tudo contra mim. Nada dava certo. Nada ia prevalecer na minha vida de bom. Sempre as coisas vinham ruins. Como é que eu vou vencer? Como é que eu venceria nessa situação? Até que eu aprendi, como eu disse, essa palavra e comecei a ser firme. Se está escrito, vai acontecer. Deus não mente. Né? Está lá em Tito escrito, Deus que não pode mentir. Né? Números 23:19, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então eu vou ficar com a palavra. Lá em Romanos 4 diz para eu trazer à existência aquilo que ainda eu não tenho. Então, se eu estou com uma dificuldade, eu vou plantar, que é a palavra de Deus, vou determinar, o mal vai secar desde as raízes, mesmo que você não esteja vendo. Né? Quando ele falou, ninguém viu. A árvore estava lá, bonita, cheia de folhas. Ah, pastor, mas não era tempo de dar figo, por isso não é para agora. A gente pode conversar isso depois. Né? O porquê que Jesus fez isso. Tudo tem um motivo. Tudo tem uma explicação em Deus. Tá? Mas o fato agora não é esse. O fato é que ele deu a palavra, lançou a palavra, determinou aquela palavra sobre o problema e mesmo antes de a gente ver qualquer reação naquela situação, a árvore continuou frondosa, a raiz já estava secando. E é assim que você tem que viver. Você tem que determinar a cura, a libertação, a tua vitória, as portas abertas e ficar firme sabendo que aquilo está acontecendo, mesmo que tudo ao teu redor diga não. Mas se Jesus disse sim, não tem jeito. Vai acontecer o que Jesus disse. Se ele disse que nós somos transformados pela palavra dele, se nós somos curados, se nós somos libertos, né? Dependendo do versículo que você pegue, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus, repito, não pode mentir. Ele não tem como mentir. Outra ocasião, eu fiz um vídeo onde eu, pregando, eu dizia que se Jesus disser que uma parede branca passa a ser preta, ela passa a ser preta. Se ele disser que a parede branca passa a ser azul ou vermelha, ela passa a ser branca, azul ou vermelha. Por quê? Porque ele não pode mentir. Nós não. Se eu pegar aqui e disser, olha, essa parede aqui atrás de mim é cor de abóbora, você vai falar, esse pastor não está bem. Mas se Jesus disser, ela passa a ser cor de abóbora, na hora. Porque ele não pode mentir. Entende? Então, assim que as coisas acontecem, elas acontecem dessa forma. Quando Jesus diz, é. E aí, a Bíblia também diz, assim como pensou na sua alma, é. Então, fique firme na palavra de Deus. Fique firme nos teus propósitos. Determine a tua vitória sobre a palavra de Deus, não aleatoriamente, sobre a palavra de Deus. E você vai sair como mais que vencedor. Olha, eu queria convidar você para estar conosco ali na rua Clarice Storck dos Santos. Ali no Jardim Ouro Preto era outra igreja, onde nós estávamos. Agora nós crescemos mais um pouco, nós estamos ali na Clarice Storck dos Santos, sem número, ali Conselheiro Paulino. Mas não tem número, pastor? Não, mas é facinho de você acertar. Quem vem pela UPA, passa na UPA, entra para Conselheiro Paulino na ponte, dobra à direita, 200 e poucos metros à frente para dentro da rua, você já está na nossa igreja. Ministério Palavra e Vida. Eu sou o pastor Sérgio, eu estou lá te aguardando com todo carinho. Viu? Olha, nenhum mal te sucederá. Não esqueça disso. Nem praga alguma chegará à sua casa. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.